Bem-vindas ao nosso Clube do Livro, onde as páginas ganham vida e a leitura nos leva a aprendizados inesquecíveis. Começa agora o Clube do Livro com Nanda Bezerra. Olá para todos, estamos de volta com mais um Clube do Livro e hoje no episódio 34. E hoje é muito legal o que a gente vai conversar, porque às vezes você tem uma visão muito errada de você mesmo. Eu fico sempre batendo nessa tecla, eu sempre gosto de falar muito disso, a importância que é você se avaliar, né? Porque ninguém ensina isso para ninguém. Ninguém ensina para as pessoas, né, aí fora, ninguém ensina a importância de você se autoavaliar, a importância de você reconhecer seus erros, a importância que é de você entender que você não consegue mudar as outras pessoas. Esse poder não está em você. Por mais que você, no momento de discussão, no momento da raiva, você começa a falar as coisas para aquela pessoa, querendo que ela mude, querendo que ela entenda o quanto ela está errada. O que você não entende é que, nesses momentos, aquela pessoa também está com raiva, ela tem uma barreira de 500 metros erguida e nada do que você fale ela vai ouvir. Então, qual o proveito que você vai tirar disso? Nenhum. Dessa discussão? Nenhum. Mas o proveito que você tira de ficar calada e avaliar a você mesma. Peraí, a gente está aqui nesse impasse, eu acho que essa pessoa está errada, ela não reconhece que ela está errada. Eu falo, essa pessoa não muda. Então, o que eu posso fazer? Bom, eu posso orar por essa pessoa, eu posso parar de discutir, porque por mais que eu fale, eu venho há 500 milhões de anos falando para ela que ela tá errada, que ela precisa mudar nisso, nisso e nisso, e ela nunca muda, ela não ouve você. Então, o que quer dizer isso, cara amiga? Que a sua estratégia precisa mudar, que você tá falando e nada muda nesse tempo todo. Então, muda a estratégia, para de falar. É a primeira coisa. E quando você parar de falar, parar de reclamar, parar de apontar os erros dela, já vai causar um estranhamento. Ela já vai, não estava esperando que ela não falasse nada. Eu estava esperando a mesma ladainha de sempre. Não está tendo. Então, já vai causar estranheza. E a próxima coisa que você pode fazer é você olhar para você. Peraí, ela tem erros, todos esses erros, mas e os meus erros? E as coisas que eu preciso mudar, porque o poder de mudança está em você para com você mesma. Por exemplo, eu e o meu marido, eu não tenho o poder de mudar, ele tem que querer mudar. Por mais que eu fale, ele tem que querer mudar, tem que partir dele. Ainda que eu fique ali na mesma ladainha de sempre, ele tem que querer. Então, eu preciso, o poder de mudança para comigo. Eu posso olhar para mim e falar, eu quero mudar. E toda vez que você muda, você vai crescendo como pessoa. E o que acontece muitas vezes, voltando para o assunto que a gente vai falar hoje, é sobre pessoas que têm essa visão errada, até mesmo do Senhor Jesus. Porque você às vezes pensa assim, Jesus me entende, só Deus sabe. Meu Deus sabe de tudo que eu tô passando. Você começa a criar essas frases pensando que, assim, que Deus não vai cobrar nada de você, que você pode se esconder através desse assim, Deus me entende, Deus sabe, né? Você às vezes se esconde por trás dessas coisas pensando que Deus, ele sabe sim. Ele sabe que você pode mudar, ele sabe que você não quer se enxergar, ele sabe todas essas coisas. Pode ser uma injustiça? Pode. Mas ele sabe de outras coisas que você faz também.
Aí você pensa que Deus é assim, não, ele vai entender tudo, que Deus, ele perdoa tudo. Sim, Deus perdoa tudo, mas Deus também é justiça. O que acontece? Eu lembro de certas passagens na Bíblia que me fez compreender muito bem o meu Senhor. Me faz conhecê-lo melhor, o tipo de pessoa, o tipo de caráter e ao mesmo tempo aquilo que ele quer de mim. Certa vez, Marta estava lá, chegaram os discípulos, o Senhor Jesus chegou na casa dela, ela tinha a irmã dela, Maria. E ela estava assim, meu Deus, esses homens todos, preciso arrumar aqui o lugar, eu preciso preparar a comida, eu preciso ter bebida para essas pessoas. E ela estava lá toda atarefada. E o Senhor Jesus já estava sentado lá, ensinando. Os homens, eu imagino que já estavam lá se acomodando, né, no lugar lá, de repente na sala dela. E o que acontece? Maria, a irmã dela, estava lá sentadinha aos pés do Senhor Jesus. Agora, se coloca no lugar de Marta, tá? Lá, aquele monte de homens, o Senhor Jesus na sua casa, né? E Marta sentada e você com toda a responsabilidade nas suas costas. Marta chega para o Senhor Jesus. Meu Senhor, olha só minha irmã, fala com ela para ela vir me ajudar, porque eu tô aqui, ó, sozinha fazendo tudo e ela aí sentada. Você pensa assim, pô, eu tô com toda a razão. Eu tô com toda a razão, que isso acontece muito com a gente, né? A gente analisa as situações e a gente pensa, eu estou com toda a razão. Mas você sabe o que o Senhor Jesus falou para ela? Marta, Marta, deixa Maria aqui porque ela escolheu a melhor parte. Era aquele momento que Jesus estava ali, ele estava ensinando. E Maria escolheu, sabe de uma coisa? Eu vou lá sentar aos pés do meu Senhor para eu aprender, para eu ouvir o que ele está ensinando. E depois eu vou cuidar das coisas, depois eu vou arrumar a casa, depois eu vou ajudar a Marta. Depois eu vou fazer o que tem que ser feito, mas primeiro eu vou... Prioridades, né? E o Senhor Jesus falou isso para Marta. Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte e isso não será tirado dela. Aí você, quando você se coloca no lugar de Marta, o que você faria? Você ficaria assim... Jesus não entende. Jesus não entende que eu tenho essa responsabilidade. Se ela me ajudasse, eu ia estar mais rápido. A gente ia estar mais rápido lá aos pés do Senhor Jesus. Mas você sabe, quando a pessoa é muito assim, quer arrumar muito, quer fazer muito, quer estar ali, nunca é o suficiente, né? Então, tão cedo ela não ia estar sentadinha ali, porque ela não ia querer descansar. Ela só ia descansar depois que todo mundo tivesse ido embora, né? Você sabe como que é. Teve uma outra ocasião, né, em que o Senhor Jesus estava falando com os discípulos e entre eles Pedro. O Senhor Jesus estava explicando o que tinha que acontecer com ele, que ele ia ter que ser preso, ele ia ter que ser, sabe, tudo aquilo que a gente sabe que aconteceu. Ele já estava preparando os discípulos para o que vinha a acontecer. E o que aconteceu? Pedro, que negou 3 vezes. Pedro falou assim, jamais, Senhor, isso não vai acontecer, não vamos permitir, não vou permitir que isso aconteça de jeito nenhum. Aí o Senhor Jesus o repreendeu e falou, se coloca na posição de Pedro, arreda-te, Satanás. Aí você na posição de Pedro... Jesus me chamou de Satanás. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Jesus. Mas ainda teve uma outra ocasião. A mãe do Senhor Jesus, Maria, mãe do Senhor Jesus, foi ter com ele. E sabe o que ele falou para ela? Que tenho eu contigo, mulher. Meu Deus, como ele pode falar assim comigo? Que filho é esse insensível que me chama de mulher em vez de chamar de mãe, pelo menos? Se ainda falasse que tenho eu contigo, mãe. Mas não, ainda fala mulher. O que isso mostra? O que isso nos ensina? Nos ensina que você não pode ser uma pessoa fraca, de mente fraca.
uma pessoa que tudo te derruba, uma pessoa que qualquer palavra vinda na sua direção que não seja do jeitinho que você gosta, veio meia tortinha na sua direção, sabe? Você já fica como? Magoada, ofendida, triste, de cara feia, emburrada, né? Cara amarrada. Então, o Senhor Jesus nos ensina com isso que as verdades virão na nossa direção e que você tem que viver a palavra dele. Eu ainda adiciono aqui um pequeno adendo, que o Espírito Santo é crucial na nossa vida para momentos como esses. Porque várias vezes já aconteceram comigo coisas que vieram, essas palavras, que o objetivo era me machucar, e se não fosse o Espírito Santo para me fazer entender, para me fazer ver o lado espiritual da coisa, eu realmente não tinha conseguido aguentar, de tão forte eram as palavras. Então, aí você vê como é importante você ter o Espírito Santo, como é importante você ter esse amigo que está ali com você o tempo inteiro, que quando você pega palavras e situações desse estilo que acontecem com você, ele fala assim, não olha por esse ângulo, releva essa palavra, para de ficar assim desse jeito, não fica pensando nisso. Olha, isso aí foi o diabo que usou essa pessoa para falar. E essa pessoa falou assim porque você estava sendo usada pelo diabo para falar o que você falou. Ou seja, o Espírito Santo ele vai te alertando das coisas. Automaticamente você vai deixando, com o Espírito Santo, você vai deixando de ser essa pessoa mimimi, essa pessoa que tudo te machuca, tudo te ofende. Isso é horrível para você, é horrível para qualquer pessoa. E o mundo está cheio disso porque ninguém ensina as pessoas a lidarem com isso, a não ser a palavra de Deus. Mas olha só, tudo isso não está assim, é isso aqui, ali na palavra. É assim que você tem que olhar para essa minha atitude. Não, é quando você avalia, quando você... Lembra aquilo que a gente falou outro dia? Que você tem que pensar, que você não pode só pegar as coisas e não pensar. O nosso cérebro é esse filtro, que filtra, que faz você entender coisas diferentes. Então você tem que usar esse coisinho que tá aqui dentro da sua cabeça. Então você tem que pensar. Quando eu lia essas passagens, o que acontecia? E eu não tinha o Espírito Santo, eu não entendia. Por que o Senhor Jesus era tão duro? Por que o Senhor Jesus chamou Pedro de Satanás? Eu não entendia. Arreda-te, Satanás. Ali, naquele momento, quando você é espiritual, tá? Você percebe assim, caramba, falei besteira, o diabo me usou, sabe? Naquele momento você fala assim, ai, Jesus, me perdoa. Então, quando você é uma pessoa altamente sentimental, é isso que define uma pessoa de cristal. Porque a pessoa altamente sentimental é como? Qualquer coisa que se fale, ela se magoa, ela se machuca. E aí, ela ainda dá brechas para aquelas vozes que vêm do inferno na mente dela, né? Aqueles pensamentos que você fica assim, poxa vida, você pensa até que é seu esse pensamento, que fica falando assim, tá vendo? Ninguém gosta de você, você não serve para nada, você nunca vai conseguir porque você é assim ou assado, só colocando você para baixo. Por isso que ser de cristal, ser essa pessoa sentimental, é tão prejudicial para você, para sua vida. Ser uma pessoa de cristal, que qualquer peteleco você quebra, ou seja, sentimental, você desaba, é altamente prejudicial para você, porque você se machuca. Depois do que você ouve, você ainda se machuca mais. Mas quando você aprende a fazer parte do exército do Senhor,
você aprende a enxergar o que está por trás, você aprende a enxergar o espiritual. Olha, essa palavra que essa pessoa falou veio direto do inferno, isso foi o diabo, nem foi ela. O diabo assoprou e ela está me falando. Então, a sua raiva você vê o diabo, você fica com raiva do diabo. Você já não fica com raiva da pessoa, você não fica magoada com a pessoa, você não fica evitando a pessoa. Claro, se é algo constante, você já tem que realmente, né, ter cuidado com essa pessoa que está constantemente sendo usada pelo mal. Mas aquilo ali não te fere, não te põe para baixo, porque você sabe que aquilo é uma mentira, não é uma verdade. O que você tem que fazer quando você percebe que você é de cristal? Percebe que você é uma pessoa altamente sentimental. Tudo que as pessoas falam, você fica oprimida, você fica triste, você fica magoada. Você tem aí, ó, um caderninho que você anota o nome de todo mundo que já falou coisas que te machucam. Esse caderninho tá aqui, né? Não tá nem escrito mesmo, tá aqui. Ou tá aqui no seu coração, né? Então, o que você precisa fazer? Primeira coisa, busque o Espírito Santo, porque ainda que eu te ensine o que você precisa fazer, como a gente vive nesse mundo e a gente não sabe quantos anos a gente vai viver, mas você pode ter certeza que o diabo vai estar sempre tentando você, o diabo vai estar sempre tentando te derrubar. E o que acontece muitas vezes? Às vezes você assiste aqui e você pensa assim, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho que olhar essa pessoa com bons olhos, eu tenho que enxergar o diabo, mas você não tem o Espírito Santo. Você não buscou o Espírito Santo. E o que acontece? Essas coisas vão acontecer repetidamente ao longo da sua vida. Você pode viver 100 anos. O diabo não vai nunca se cansar de tentar te derrubar. Então, ao longo da sua vida, o que vai acontecer? Você vai desanimar. Mas quando você tem o Espírito Santo, essa luta é diferente, porque ele te apoia. Ele está ali por trás de você. Então você não cansa. É igual uma palavra que eu estava lendo hoje, que fala assim, que a gente não pode cansar de fazer o bem. Sabe? Sabe aquelas pessoas que você faz o bem para uma pessoa, daqui a pouco você só faz o bem para as pessoas, só vive fazendo o bem, mas parece, aparentemente, né, no período que você está avaliando, porque você está fazendo bem e às vezes você está esperando receber o bem de volta, né? E às vezes não acontece, não é imediato que ele volta para você. Então, você faz o bem e o bem que você faz vem como retorno como mal. E você planta o bem, você só está colhendo o mal. Aí chega uma hora que você fala assim, sabe de uma coisa? Cansei. Isso não pode existir. E quando você tem o Espírito Santo, ele te dá forças para você continuar fazendo bem até o dia da sua morte, sem se cansar. Ainda que até o dia da sua morte, o bem não venha de volta para você. Você só vai fazendo bem e só tem colhido mal, o que não é verdade, não vai acontecer, né? Mas digamos que fosse. Quando você tem o Espírito Santo, ele te dá esse impulsionamento para você não cansar de fazer o bem. Você não cansa de fazer o bem. E às vezes você não tem feito bem para você mesma. É você que está fazendo mal para você por causa desse sentimentalismo seu, sabe? A sua mãe falou uma coisa e por causa do sentimentalismo, aquilo ali virou um trauma, como aconteceu comigo, eu já contei para vocês. De quando eu era pequena e estava lá com falta de ar, com asma, e minha mãe falou uma palavra que eu me agarrei naquela palavra e eu me machucava com aquela palavra. Minha mãe não me ama. Minha mãe não quer saber de mim. Minha mãe é uma madrasta. Ela é má, ela é ruim. Por quê? Porque aquela palavra, eu não tinha o Espírito Santo. Mas quando eu recebi o Espírito Santo, ele me ensinou a olhar para minha mãe com misericórdia. A olhar para minha mãe e saber assim, o diabo usou ela naquele momento. Poxa, minha mãe
é uma mulher batalhadora. A minha mãe trabalhava e trabalha, sabe? E aí mudou a minha visão. Acabou aquela coisa, minha mãe não me ama, minha mãe não me quer, eu odeio a minha mãe. Acabou. Mas acabou por quê? Porque o Espírito Santo me fez enxergar a situação de uma forma diferente. Tá aí, ó. Às vezes você fala assim, eu não entendo por que eu preciso do Espírito Santo. Aí, olha um exemplo. De repente, você tem sido essa pessoa sentimental que tem se machucado, tem se agarrado a traumas que aconteceram e a gente não pode mudar o passado. Você não pode mudar o passado, o que aconteceu. Foi horrível, sim, foi horrível, mas aconteceu. E agora? Vamos fazer o seguinte, vamos olhar para frente. Vamos pagar tudo aquilo de ruim, plantando o bem para você colher o bem. Então, o Espírito Santo te impulsiona isso. Faz você entender o que o mundo não consegue compreender. O mundo não consegue entender o perdão. Mas o Espírito Santo, quando eu me converti, a fase da conversão, né, sem ter o Espírito Santo, eu já sabia que eu precisava perdoar minha mãe. Mas o perdão foi difícil de vir, sabe? Foi difícil. Mas hoje, com o Espírito Santo, o perdão não é assim como se você tivesse um parto. O perdão é só colocar a cabeça no lugar, pensar, orar e perdoar. É fácil. Não é como antes. Então, veja bem, esse seu jeito de menina de cristal, de rapaz de cristal, que tudo te magoa, tudo te fere, tem te feito mal. Aprenda a enxergar o mundo espiritual, aprenda a enxergar o que está por trás daquela situação para que você venha ser forte e fazer parte do exército do Senhor com o Espírito Santo dentro de você, que aí não tem como. Você não vai perder essa batalha enquanto você estiver ali junto com ele, tá bom? Vamos então à nossa tarefa da semana. Não seja uma menina ou, digamos, para os rapazes que assistem, um rapaz de cristal, cheio de sentimentalismos e fácil de se machucar. Entendeu? Quando você é sentimental, você é fácil de se machucar. Sabe? Imagina, qualquer encostão, como se fosse assim, o seu corpo você vê o machucado. Encostou em você é um machucado que abre. Imagina, você ia ser uma ferida inteira, né? Porque as pessoas encostam em você o tempo inteiro e as pessoas vão falar para você coisas o tempo inteiro, porque também elas são usadas, né? Então, imagina, você vai viver sendo uma pessoa machucada. Temos de ser páreo duro para o diabo. Páreo duro, durona, sabe? Assim, casca grossa, em outras palavras. Mulheres de oração que recorrem a Deus. Por que fala ser mulheres de oração? Não é que aconteceu um problema, você vai ajoelhar. Mas dentro de você, você fala com Deus. Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me mostra o que eu tenho que fazer nessa situação. E enxergando o lado espiritual. Então, quando você está ali em oração, você se mostra dependente do Pai. É como aquela criancinha, né? Que quando é pequenininha, o pai e a mãe, ela só anda segurando na mão do pai e da mãe. Porque ela é totalmente dependente, ela não sabe para onde ela vai. Se ela soltar a mão, ela vai perder o equilíbrio e vai cair. Então, nós temos que nos fazer como essa criancinha, totalmente dependentes do Pai. Em tudo você ora, em tudo você fala com Ele. Como eu disse, não precisa necessariamente estar de joelhos, mas no seu pensamento você está pedindo ajuda dele, você está falando com ele. Mulheres de oração, sensíveis à voz de Deus, mas insensíveis à voz e às provocações do diabo. E é isso mesmo. A gente vê na palavra de Deus que o diabo, ele estava tentando, ele estava provocando
o Senhor Jesus em toda oportunidade que ele tinha. Você vai ler lá. O homem lá, tentando o Senhor Jesus, falou isso ou perguntou aquilo. É o quê? Tentando, provocando, tentando provocar uma reação errada, uma atitude errada, um sentimento ruim, né? Então, o diabo, ele tenta isso conosco. Não é só, eu ia falar com você, mas ele tenta isso conosco o tempo inteiro. Ele tenta puxar da gente o pior. Então, quando nós estamos insensíveis para a voz dele, mas sensíveis à voz de Deus, aí sim você consegue ser essa mulher forte, esse homem, esse rapaz, essa moça, seja o que for, você consegue ser essa pessoa forte, que realmente faz parte do exército do Senhor Jesus, tá bom? Nós ficamos por aqui hoje, lembrando a você, se você é essa pessoa de cristal, você pode mudar. O poder da mudança está nas suas mãos. Então vai lá e faz o que você já sabe que você tem que fazer, tá bom? Ficamos por aqui, um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Se inscreva aqui no canal Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Ele está disponível aqui no canal do YouTube, na playlist Clube do Livro, assim como em todas as plataformas de música, como Spotify, Amazon Music e Google Podcast. E se esse vídeo te ajudou, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com suas amigas. Voltamos no próximo Clube do Livro.